bloqueios que te travam, crenças que te travam, e você precisa romper com elas. Você precisa romper com todas as crenças que estão te impedindo de crescer. E aí você olha e fala assim: não, mas é só coisa grande? Não, coisa pequena. Olha para você ver que doido. Depois de ter batido meu primeiro milhão, depois de me tornar milionário, eu fui no supermercado. Olha para você ver, eu estava no supermercado e eu estava passando debaixo daquele túnel de Páscoa. E faltava 1 mês e meio para a Páscoa, mais ou menos. Eu estava passando dentro desse túnel de Páscoa. E quando eu estava passando dentro do túnel, estava fazendo... eu olhei e pensei o seguinte, falei assim: cara, falta 1 mês e meio para a Páscoa ainda. Eles colocam antes para a gente poder comprar antes. E olha o pensamento da minha cabeça, fala o seguinte: eu vou ter que esperar a Páscoa passar para comprar esse ovo de Páscoa. Aí por quê? Por que eu tive esse pensamento? Porque sempre foi assim, eu sempre comprava ovo de Páscoa depois que a Páscoa passasse. E se fosse quebrado, era mais barato ainda. E eu olhava para aquilo e eu falei, de repente eu me peguei tendo esse pensamento. Eu falei o seguinte: mas espera aí, se eu quiser eu posso comprar todos os ovos de Páscoa desse supermercado, e por conta da minha crença eu não posso comprar um. E aí naquele momento eu fiz diferente. Naquele momento eu peguei um ovo de Páscoa lá de cima, coloquei no carrinho maior que tinha, e foi uma das sensações mais tops de todas. Por quê? Porque eu nunca tinha feito isso. Você tem que olhar para a sua vida, olhar tudo aquilo que te trava, todas essas crenças, e falar o seguinte: eu não aceito mais viver isso. Eu não aceito viver nem um dia sequer mais com necessidade de aprovação. Eu não aceito viver nem um dia mais sequer com problema de autoimagem. Eu não aceito viver mais nem um dia sequer com a tal da escassez. Você precisa entender que a prosperidade na sua vida é você que trava. De fato, a prosperidade é natural, a pobreza é uma resistência. Nésio, mas como que é isso? A pobreza é uma resistência. E como que eu resisto? Com os bloqueios. Olha para você ter uma noção. Quando eu era um cara, quando eu descobri a escassez, e que de verdade para mim eu não sabia o que era isso, eu era um cara escasso, eu pensava que era porque eu tinha que guardar o máximo possível. A minha cabeça era: quanto mais eu guardar, mais eu vou ter. Quanto mais eu poupar, investir, mais eu vou ter. E com essa cabeça eu regrava tudo que você imaginava. E para você ter uma noção, eu não tinha coragem de gastar R$100 no jantar de casamento com a minha esposa. Você tem noção disso? Eu não tinha coragem de gastar R$100 no jantar de casamento. E você olha e fala assim: mas isso é um cúmulo. Você tem vários cúmulos na sua vida, que você precisa deixar eles para trás, que você precisa romper com eles. Por quê? Porque se eu não rompo com esses bloqueios, se eu não rompo com esses medos, eu não avanço. E quando você entende isso, você tem que gerar uma indignação dentro do seu coração de falar o seguinte: hoje é o dia do basta. Hoje é o dia que eu vou gerar essa transformação. Hoje é o dia que eu vou romper. Hoje é o dia que eu vou romper essas barreiras. Por exemplo, existem pessoas, quando eu falei aqui para vocês mudarem de lugar, conversar com pessoas, vários de vocês não fizeram. Estão sentados do lado de pessoas que conhecem. E sabe o que acontece? Você está num ambiente como esse, você está vivendo algo extraordinário na sua vida, você veio para aprender, e de repente você recebe algo para fazer, e você, pela necessidade de aprovação, de falar o seguinte: eu quero ficar numa zona de conforto. Para quê? Eu vou conversar com outra pessoa, não conheço ninguém. E sabe o que acontece? Aquilo que você tem pedido, a oportunidade que você tem pedido, às vezes está do seu lado. A oportunidade que você tem pedido, às vezes ela está do seu lado, ou estaria do seu lado se você tivesse tomado a decisão. E quando você entende isso, você fala o seguinte: saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto. Deixa eu te falar, a zona de conforto nunca vai te trazer crescimento. A zona de conforto nunca vai te trazer um crescimento. O nosso grande problema é que o ser humano, ele quer viver uma estabilidade, uma segurança. Sim ou não? Você quer viver uma estabilidade, uma segurança. Deixa eu te falar, estabilidade e segurança não existe.